Olá, pessoal. Nesta videoaula, vamos resolver um exercício de espaços vectoriais que corresponde à matéria de álgebra linear. Em seguida, vamos enunciar o exercício. Considere o espaço R2 formado por vectores da forma XY, em que ambas componentes do vector B são maiores que zero. Neste espaço R2, que, como apresentamos aqui na figura, corresponde a pontos do primeiro quadrante, em que esse ponto corresponde a um vetor arbitrário xy, e este outro ponto corresponderia a outro vetor arbitrário x', y'. Note que como x maior que zero, y maior que zero, significa de que em nosso conjunto está excluído os pontos dos eixos cartesianos, ok? Muito bem. Então, para provar que este conjunto munido destas duas operações seja um espaço vectorial, nós precisamos verificar todos os axiomas que definem um espaço vectorial. Beleza? Por isso que, em seguida, eu vou rapidamente mostrar quais são os axiomas que definem um espaço vectorial, certo? Muito bem, então, dado um conjunto E, esse conjunto E munido da operação de adição de vetores e a multiplicação de um escalar por um vetor, para que esse conjunto, junto com estas operações, seja dito que é um espaço vectorial, nós precisamos verificar estes seis axiomas: a comutatividade, a associatividade, a existência do vector nulo, em que, para qualquer vector do conjunto E, ao somar com o vector nulo, ele deve dar o próprio vector B. De forma similar, o axioma 4 fala da existência do inverso aditivo, isto é, para qualquer vector B de nosso conjunto E, deve existir um único vector denominado menos B, tal forma que, somado o vector B com seu inverso aditivo, sempre deverá dar o vector nulo que já teríamos construído no processo anterior. Em seguida, teríamos que verificar a validade da propriedade de distributividade e, finalmente, a validade da multiplicação por 1, isto é, o número 1 escalar com um vector que é arbitrário do conjunto E deverá dar o próprio vector B, ok? Muito bem, então, em seguida nós vamos proceder a resolver a questão, ok? Muito bem, então, começamos analisando o axioma A1, axioma da comutatividade. Comutatividade, ok? Para isso, vamos introduzir vectores arbitrários como U, que vamos chamar XY, B, que vamos chamar de X', Y', e o vector W, que será X, 2', Y, 2', beleza? No axioma da comutatividade, temos que verificar que, por exemplo,
o vector U somado con vector B debe ser idêntico ao vector B somado com U. Então, esta igualdade está em discussão. Beleza? Muito bem. De acordo à definição que apresentamos aqui, o vector U é o vector x, y. O vector B é x' y'. Beleza? Aqui, simplesmente, vamos copiar as definições para cada vector, certo? Em seguida, nós vamos a calcular em forma independente ambos lados desta igualdade. Para somar estes dois vectores, sempre temos que obedecer estas duas considerações. Então, aqui no caso estamos tratando de soma de vectores. Portanto, de acordo a esta definição, como se procede esta soma? O vector soma se calculará desta forma. A primeira componente é o produto das primeiras componentes dos vectores que estamos somando, e a segunda componente é o produto das segundas componentes dos vectores que estamos somando. Ok? Por outro lado, para somar estes dois vectores, sempre aplicamos a mesma estratégia que foi definida na questão. Então, eu vou dizer assim, que o vector soma destes dos vectores se calculará assim. A primeira componente é basicamente o produto das primeiras componentes dos vectores que estamos somando, e a segunda componente é o produto das segundas componentes dos vectores que estamos somando, beleza? Agora, a pergunta é, para vocês, estes dois vectores são iguais? A resposta é sim. Por quê? Porque como estamos lidando com números reais, x, y, x', y', x2', y2', em geral são números reais, certo? Então, pela comutatividade do produto de dois números reais, este produto é idêntico a este produto em forma similar, este produto é idêntico a este produto. Então, isto utilizando a comutatividade, ok, no produto de números reais, que nós já sabemos isso, certo? Então, isso significa que não temos nenhuma dúvida em relação a esta igualdade. Ou seja, essa igualdade é verificada, ok? Muito bem. Em seguida, vamos analisar o axioma da associatividade. Então, colocamos aqui axioma A2. Deixa apagar melhor. Certo? Axioma A2. Então, aqui temos o axioma da associatividade. Para analisar o axioma de associatividade, nós precisamos três vectores. Então, no caso, temos U, V e W. Então, começamos. A primeira é a seguinte: se eu tenho o vector U, que vou somar com o vector B, esse vector eu devo somar com o vector W, certo? Isso deverá ser igual, isso temos que verificar, com a seguinte soma, que o vector U
somado com o resultado da soma do vector B com vector W. Beleza? Então, é isso que nós temos que verificar. Tá? Muito bem. Então, esta igualdade está em questionamento. Vamos substituir as definições dadas para U, B e W desta forma. Então, temos aqui, devemos somar o vector XY com o vector X', Y', beleza? Esse resultado devemos somar com o vector W, que é isso daqui. De forma similar, aqui temos o vector U, que devemos somar com o resultado da soma, perdão, aqui nós temos que corrigir aqui, pronto. Que seria o vector B mais o vector W, que é x2', y2', beleza? Muito bem. Então, a soma de dos vectores nós já sabemos, então vamos fazer um pouquinho mais rápido aqui. Esta soma dá o seguinte vector, que seria x', y', mais x2', y2'. Beleza? Então, eu vou fazer a conta aqui em forma separada e nesse outro lado em forma separada e no final verificar se realmente são ou não são iguais. Entende? Essa é a ideia. Copiamos aqui o vector U e vamos somar estes dois vectores seguindo sempre o mesmo critério de soma para vectores do espaço R2, né, que temos apresentado no início. Esta soma, então, vai dar o quê? O vector em que a primeira componente vai ser x', x2', y', beleza? Muito bem. Estes dois vectores podemos somar seguindo a mesma regra, em que o vector resultado tem como primeira componente o produto das primeiras componentes dos vectores que estamos somando, ou seja, x', e x2'. De forma similar, a segunda componente do vector resultante será o produto, das segundas componentes dos vectores que estamos somando. Beleza? Ok? E aqui em forma similar, estes dos vectores, na hora de somar, vamos fazer assim. Primeira componente do vector resultado desta soma é produto das primeiras componentes. Isto é x', x', beleza? E aqui em forma similar. Agora, nesse momento, nos perguntamos, este vector e esse vector são ou não são idênticos? A resposta é sim. Por quê? Porque temos aqui basicamente produto de três números reais e aqui também temos produto de três números reais. Eles são comutativos, ok? Então, estes números simplesmente são idênticos. Em forma similar, o produto destes três números reais é idêntico a estes três números reais. Portanto, essa igualdade é verdadeira. Então, não temos mais dúvida de que esse axioma foi verificado, certo? Esse axioma foi verificado. Mas ainda falta outro axioma de associatividade, que está de aqui.
pegue un escalar alfa, certo? Multiplique o escalar beta, que son números reais, e tudo isso multiplica escalarmente com um vector B arbitrário, ok? Eu vou colocar aqui vector U só para respeitar a notação. Então, o axioma de que estou falando é o seguinte: pegue o escalar alfa e beta, multiplique eles e este número alfa beta multiplique escalarmente com o vector U. Isso deveria ser igual a esta multiplicação sucessiva. Alfa multiplica escalarmente com o produto de beta com o vector U. Ok? Então, a pergunta é: esta expressão é igual a esta expressão? Isso nós temos que verificar, beleza? Muito bem. Então, quem é U? Temos aqui o escalar alfa, escalar beta, lembre que são números reais. U é o vector XY, certo? Alfa, escalar, beta, escalar, vector XY. Beleza? Lembrando aqui que alfa e beta pertenecem ao corpo desse espaço vectorial, que no caso esse corpo, por definição, são os reais na questão que estamos resolvendo, tá? Muito bem. Então, como que nós vamos proceder? Da mesma forma como fizemos antes, vamos resolver esse produto, vamos calcular esse produto e no final vamos comparar são ou não são idênticos, entende? Bom, então, relembrando a definição aqui do produto de um escalar por um vector, né, aqui, aplicando essa definição de produto de um escalar por um vector, como que procedemos aqui? Esse produto será assim, né? Vai dar um novo vector em que a primeira componente se calcula assim: pega esta primeira componente e leve como potência a este escalar, que no caso é alfa beta. A segunda componente, em forma similar, pega esta segunda componente e eleve como potência ao escalar alfa beta, que é o escalar que está multiplicando a nosso vector, entende? Isto está em questionamento. Aqui nós temos que desenvolver em dois passos. Primeiro vamos multiplicar este produto deste escalar beta com um vector xy. Então, segundo a regra que acabamos de observar, pegue a primeira componente do vector, elevando a potência beta, pegue a segunda componente do vector, potência beta. Entende? Aqui não tem mais o que fazer, vamos trabalhando na segunda componente. Esse é um novo vector que vamos multiplicar escalarmente com alfa. Então, novamente, vai dar um outro vector em que a primeira componente se constrói assim: pegue a primeira componente do nosso vector e potência ao escalar, alfa. De forma similar, pegue a segunda componente do vector, potenciando ao escalar alfa. Entende? Pronto. Isso daqui, por regras básicas de potenciação, é basicamente alfa por beta. Aqui em forma similar, isto é alfa por beta. Então, chegamos que esta expressão que está no lado esquerdo, certo? É idêntico a esta expressão que está no lado direito. Então, este axioma de associatividade
e verificado. Ok? Então, portanto, já passamos com o axioma A2 de associatividade. Então, até agora, podemos pensar que nosso espaço, nosso conjunto R2, com essas duas operações de soma e multiplicação, por enquanto é espaço vetorial, mas ainda falta, né? Agora vamos analisar o axioma A3, que é um axioma muito importante, certo? O que diz esse axioma? Diz o seguinte, que deve existir um vector chamado vector nulo, ¿ok? Es un vector que deberá tener dos componentes porque estamos lidando con R2, solo que es un vector desconocido. No conocemos quién es ese vector nulo, ¿cierto? Ese vector nulo tiene que cumplir con esta condición, que o vector U somado con ese vector nulo deberá dar o propio vector U, ¿entiende? Entonces, a través de esta definición, nos vamos a descubrir cuál es la estructura exacta de este vector nulo. Note que nos no podemos asumir de inicio que esto sea cero, ¿cierto? Yo sé que en muchos ejemplos eso va a acontecer, mas nos no podemos asumir de inicio siempre que esto será o vector nulo sempre será associado ao número 0, o vector 0, 0, não? Tá certo? Então, como nós não sabemos, vamos colocar como incógnita MN. MN a ser descoberto. Então, substituindo aqui, temos o vector U e o vector arbitrário XY, vector nulo e MN, que é nossa incógnita, e o vector U, naturalmente, XY, porque isso é a definição de todo vector nulo. ¿Ok? Para sumar vectores, nos ya sabemos, primera componente será productos das primeras componentes, segunda componente do vector soma é produto das segundas componentes. Isso já temos trabalhado anteriormente. Isso deve ser igual ao vector x, y. Em seguida, se estes vectores são idênticos, significa de que x vezes m deve ser igual a x, y veces n debe ser igual a y. A partir de aquí, trabajando en esta primera expresión, colocando todo en un único lado, yo llego a esta ecuación. ¿Beleza? De igual forma, y pasa para el lado izquierdo con signo negativo, mismo procedimiento, entonces llegamos a esta expresión. De aquí, como ese vector U tiene que ser arbitrario, es para todo U, ¿ok? Es para todo, esa propiedad tiene que ser válida para todo vector U, significa de que ese x es arbitrario. Entonces, si x es arbitrario, entonces la única posibilidad para que esa igualdad sea verdadera es que M debe ser 1. De la misma forma, como U es arbitrario, Y arbitrario, entonces la única posibilidad es que de aquí N sea igual a 1. De esta forma, nos acabamos de probar que nesse conjunto R2, com essas duas operações de soma e multiplicação, necessariamente o vector nulo tem que ter esta forma. Ok? Então, é um resultado interessante em que temos mostrado aqui que o vector nulo não necessariamente será 0, 0. Né? Depende com que conjunto estamos trabalhando e depende quais são as operações que nós temos definido. Então, neste caso, o vector nulo de nosso conjunto R2 é
1. Beleza? Muito bem. Agora vamos trabalhar com o axioma A4. Certo? Axioma A4. Minutinho. Vamos aqui apagar isso daqui. Muito bem. Axioma A4. O axioma A4 diz o seguinte, que para qualquer vector de nosso conjunto R2 munido das operações soma e multiplicação definidas no início da questão, deve valer a seguinte igualdade. O vector U somado com seu vector chamado inverso aditivo, isso deverá dar sempre o vector nulo. Este vector se chama inverso aditivo. Isso daqui, só para lembrar, se chama vector nulo do conjunto que estamos trabalhando, tá certo? Inverso aditivo de U, perdão, U. Porque estamos trabalhando com vector U. Nosso vector genérico é vector U, entende? Então, só para manter a coerência da notação. Muito bem. Então, quem é o vector U? O vector U é x, y, beleza? Agora, quem é o inverso aditivo? Justamente nós queremos descobrir. Ele tem que existir e tem que ser único. Então, eu posso chutar que esse vector seja Mn, onde Mn são incógnitas, tá certo? Só que deve satisfazer o seguinte, que essa soma deve ser o vector nulo que nós acabamos de descobrir, que é o vector 1, 1. Então, a partir de aqui, nós temos que ser capazes de encontrar quanto vale M, quanto vale N. Entende? Então, muito simples. Novamente, somando estes vectores de acordo à definição que temos apresentado no início da questão, isso daqui é x vezes m, y vezes n, igual 1, 1. A partir de aqui, se estes dois vectores são idênticos, porque seus componentes são iguais, significa que x vezes m deve ser 1, y vezes n deve ser 1. A partir de aqui, podemos isolar m, ya que x no puede ser 0, entonces él puede dividir, entonces m1 dividido por x, en forma similar aquí, n será 1 sobre y, están perfectamente definidos porque cualquier vector tiene componentes que cumplen con esta restricción, ¿entiende? Entonces significa que estos números mn están bien definidos. Por tanto, acabamos de descubrir que cualquier vector da forma xy, certo? Tem como inverso aditivo 1 sobre x, 1 sobre y. Então, note que este sinal que está aqui não significa necessariamente que estou multiplicando por menos 1. Não é isso. Isso aqui simplesmente é uma nomenclatura. Esse objeto, com este tracinho na frente, se chama inverso aditivo. E no caso, tem essa forma. Então, por exemplo, se o vector U for tipo 4, raiz de 3, então, seu inverso aditivo, obviamente que não é menos 4 menos raiz de 3, sino que, na verdade, é 1 quarto 1 sobre raiz de 3, entende?
De eso se trata, ¿tá? Muito bem. Em seguida, vamos analisar o axioma de distributividade, axioma A5. Axioma A5, certo? Distributividade. Distributividade. Vamos a trabalhar con este axioma. Tendo escalar alfa, tendo escalar beta, vamos a somar esos dos escalares y multiplicar escalarmente con vector U, ¿cierto? Eso deberá ser igual a alfa veces U, beta veces U. Cuando digo veces me refiero a producto do escalar com vector. Escalar com vector, beleza? Muito bem. Então, novamente, substituindo aqui o valor, a expressão do vector U, que temos definido como xy, aqui também já podemos substituir a definição para U, que é um vector, certo? E vamos resolver cada membro desta igualdade em forma independente, né? Desta suposta igualdade, porque na verdade está em questionamento se realmente são ou não são iguais, entende? Temos aqui este escalar com esse vector. Então, como se multiplica este escalar com esse vector? De acordo à regra dada no início da questão, isto é, pega a primeira componente desse vector e eleve a potência deste escalar, ou seja, x elevado a alfa mais beta. Em forma similar, segunda componente deste novo vector é y elevado à potência alfa mais beta, beleza? Então, aqui já acabou. Aqui. Esse produto também é familiar, vou colocar aqui direto, x alfa, y alfa, beleza? Esse produto também é fácil de ver, análogo a esta situação, será x beta, y beta, beleza? Aqui não tem o que fazer, vamos continuar no lado direito. Quando tenho soma de vectores, como tenho que proceder? Lembrando que sempre temos que respeitar a regra dada no início da questão. Esta regra aqui, né? Quando somam dois vectores, as componentes têm que ser multiplicadas. Não esqueça disso. Então, aqui, o resultado será o seguinte. Somando estes dois vectores, multiplicaremos as primeiras componentes para dar esta primeira componente do vector soma. Aqui, em forma similar, multiplicaremos as segundas componentes para dar segunda componente do vector soma. Rapidamente, isto de aqui ainda dá para organizar. Produto de potências de igual base simplesmente será x alfa mais beta, ok? E aqui y alfa mais beta, beleza? E aí, nós percebemos que este vector que construímos no lado esquerdo e este vector que construímos no lado direito são idênticos. Portanto, este axioma de distributividade, na verdade, é satisfeito, ok? Então, nós dizemos que, perdão, este axioma é satisfeito, beleza? Agora, está faltando este outro axioma, esse daqui, que pega um escalar alfa, multiplique com a soma destes dos vectores, isso deveria ser igual a escalar alfa com U mais escalar alfa com B. Por questão de tempo, não vou fazer, mas deixo como exercício
similar ao que fizemos anteriormente, isso daqui também é satisfeito, beleza? Ok? Finalmente, o axioma A6, em que existe um número 1, tal que 1 multiplicado, por exemplo, pelo vector U, deveria dar o próprio vector U, sempre obedecendo os axiomas que temos definido, perdão, sempre obedecendo as regras de soma e multiplicação que temos definido no conjunto que estamos trabalhando. Então, temos aqui o número 1 multiplicado pelo vector xy, isso deveria ser igual a o próprio vector xy. Só que esse produto de escalar 1 com o vector xy, como se faz? Segundo a regra, x elevado a 1, y elevado a 1, ok? E naturalmente isso daqui são iguais, certo? X a la 1 é x, então esse axioma é satisfeito. Portanto, acabamos de provar que nosso conjunto R2, munido com estas duas operações de soma e multiplicação, satisfazem todos os axiomas de um espaço vetorial. Portanto, ele constitui, sim, um espaço vetorial. Então, nós podemos responder assim a questão, né? Isso daqui nós vamos chamar de operações em E, em R2. Então, eu posso responder dessa maneira, para terminar. Posso dizer que o conjunto R2, em que temos vectores desta forma, com x positivo, y positivo, munido das operações de soma e multiplicação apresentadas no início da questão, esse conjunto, unido com estas duas operações, constitui um espaço vectorial, beleza? Então, aqui acabamos com a questão.